Sejam bem-vindos ao Conversa com Lisandra Tomé, um podcast dedicado à advocacia, negócios e influência. E hoje, no primeiro programa aqui desse podcast, eu tenho a honra de receber Silvia Drummond, vice-presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, nossa seccional. E para falar hoje, nós vamos falar sobre os desafios da advocacia moderna, ética, valorização e o futuro da advocacia. Prazer ter você aqui hoje, Silvia. Eu que agradeço poder contribuir com a experiência desse tempo de advocacia para quem certamente vai estar nos assistindo. Maravilha, eu tenho certeza que os advogados que vão nos assistir aqui, eles vão tirar aqui informações muito ricas desse podcast, até em razão da sua experiência, desse cargo que você exerce agora. Você também é presidente do Tribunal de Ética e Disciplina aqui da OAB do Rio de Janeiro, né? Que é uma função desafiadora, porque lidar com ética é uma pauta sempre delicada, né? Importante, necessária, mas eu penso que é uma pauta muito, muito delicada. E talvez que a advocacia não tenha dado a atenção necessária que está diretamente relacionada a um dos pilares para o nosso sucesso profissional. Silvia, eu admiro muito você, né? Já há muito tempo, até antes, quando eu fazia parte da ESA como coordenadora de desenvolvimento profissional da advogada, até antes disso, quando eu acompanhava você como advogada, sua carreira como professora, como processualista, como advogada, sempre muito aguerrida, né? Sempre muito ali buscando a valorização da advocacia, sempre buscando a valorização da classe. Então, eu admiro você como advogada, como mulher, como pessoa, como profissional. E falar sobre valorização, por isso que eu escolhi esse tema, falar sobre ética, sobre valorização da advocacia. E aí, para a gente começar aqui, eu já quero começar com a primeira pergunta, que é para a gente falar realmente sobre essa realidade, né, que a advocacia vive hoje, como que você vê o advogado hoje em dia, né? A dificuldade que a gente está enfrentando hoje, uma dificuldade muito grande com relação à valorização da nossa profissão, né? A advocacia, eu vejo que ela está sofrendo uma desvalorização cada vez maior ao longo dos anos. Eu vejo que isso é um problema não só cultural, mas da própria classe. Como que você vê isso? Então, de fato, Lisandra, nós vivemos sim uma desvalorização profissional. O que eu vou falar agora pode soar um pouco duro, mas é o que de fato eu penso. Essa desvalorização, ela vem muito por parte da forma como o profissional tem se colocado no mercado. Eu sempre digo que a sociedade, ela tem por hábito valorizar produto. Aliás, eu acabei de falar isso aqui quando eu chegava. E a gente pouco valoriza o serviço. No geral, nós valorizamos um telefone caro, um sapato caro, uma bolsa cara, mas o serviço ele é desvalorizado e nós prestamos um serviço. Então, o advogado, a advogada, acima de tudo, ele precisa aprender a se valorizar. E isso está diretamente relacionado ao sucesso e aos impactos profissionais que hoje nós pretendemos, de certa forma, alcançar na nossa carreira. Perfeito. Eu falo muito sobre isso também para os meus clientes, nas minhas consultorias em escritórios, para os meus mentorados e para os meus alunos dos meus cursos, né? A questão que eu vejo que é um problema, eu acho que aí vem cultural do nosso país, do Brasil, a desvalorização de serviço. Que eu acho que qualquer profissional que presta um serviço, ainda mais um serviço como o tipo da advocacia, que é um serviço intelectual, né? Que é intangível. Você não tem como tangibilizar o seu conhecimento, né, Silvia? E não é só o seu conhecimento, é o que o seu conhecimento e o serviço que você vai prestar vai trazer de impacto na vida do seu cliente com aquilo que você vai fazer. Então, eu vejo que é muito difícil para qualquer profissional que presta um serviço intelectual, que não é só o conhecimento técnico dele, mas todo o impacto do que ele vai fazer, vai gerar na vida do cliente dele. É muito difícil, não só para o profissional conseguir tangibilizar aquilo e passar um valor, como também o cliente conseguir enxergar que aquilo não é um serviço, que é muito além de um serviço. Sim. E aí eu trago isso para a parte de vendas, né? Que a importância de você entender como vender o seu serviço e tirar da pecha de serviço. Eu não vendo um serviço, eu não vendo uma ação de divórcio.
E aí passa você a entender realmente o que o seu cliente está buscando com aquele divórcio, né? É paz, é liberdade, Sim. é resgate, de novo, de uma autoestima. E você, na verdade, no final vende aquilo, né? Segurança, paz. Você vê dessa forma também? Vejo dessa forma, ainda vejo assim, Lisandra, a gente, no caso do direito específico, a gente ainda tem que lidar com um detalhe, né? De certa forma, a nossa profissão está relacionada à busca da justiça. Nós não somos responsáveis, e eu não tenho constrangimento em dizer isso, nós não somos responsáveis por fazer a justiça. Quem vai fazer a justiça é o juiz. Então, eu digo, com 30 anos de profissão, eu não vou perder uma noite de sono diante de uma justiça. Nos incomoda, mas eu perco uma noite de sono se eu entender que o meu trabalho não foi bem feito. Se eu tiver perdido um prazo, se eu tiver me utilizado de uma ferramenta incorreta, e tenho certeza que os advogados que nos assistem vão entender o que eu quero dizer. Mas nós somos muito relacionados a essa busca pela justiça. E aí que vem a confusão em relação ao trabalho do advogado. É um trabalho, é uma atividade que ela precisa ser remunerada, eu tenho que aprender a me colocar, e como você bem disse, eu não estou vendendo exclusivamente um serviço. A gente tem um cliente que ele quer paz, ele quer tranquilidade, ele quer um advogado que sabe que não vai perder prazo, que irá se utilizar das ferramentas corretas, que tem a estratégia correta. E isso é um ponto que eu tenho certeza que nós vamos ter oportunidade de falar aqui. Então, hoje, você que busca um espaço no mercado, você tem que aprender a construir o seu nome. O que eu vou falar pode parecer arrogante, mas é só a título de exemplo. O meu cliente, ele contrata a Silvia Drummond. O seu cliente contrata a Lisandra Tomé. Então, isso deixa de ser um serviço isolado, porque ele quer tudo que com 30 anos eu acumulei em termos de conhecimento, e nós temos que aprender a lidar com isso e colocar essa marca como um produto numa prateleira, vamos dizer assim. E isso é muito importante para aqueles que iniciam na profissão. Eu falo que você não vende só, como você falou, o serviço, você está vendendo a sua experiência ao longo de anos, né? Todo o conhecimento técnico que você acumulou ao longo de anos. Você, além de ser uma advogada especialista naquela área, você é professora também. Então, você desenvolveu não só o lado acadêmico, mas você também desenvolveu um olhar bem apurado dentro daquilo que você faz. Então, isso conta, experiência técnica, né? Prática. Você saber como é que funciona um tribunal, a cabeça de um juiz, você que trabalha com contencioso. Então, eu acho que são vários fatores que precisam ser trazidos, né? Que o advogado precisa pensar na hora em que ele vai se vender, né? Para que ele possa valorizar. E aí, a gente voltando para esse assunto da valorização, que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, eu vejo que essa questão da valorização, a gente tem um problema cultural da sociedade mesmo, de não conseguir valorizar serviços por causa da falta de intangibilidade, não ser intangível. É muito mais fácil a pessoa pagar caro por bens materiais, por um celular, por uma roupa, mas ela não paga caro por um serviço que tem muito mais valor. Especializado. Né? Mas ela não consegue enxergar aquilo. A nossa cultura é assim. Mas eu vejo também a nossa classe, a nossa própria classe, ainda não acordou, né, para ter uma valorização mais corporativa da profissão. Eu vejo que muitos advogados, eles mesmos se desvalorizam e isso acaba prejudicando toda a classe. Muitos aviltam honorários para conseguir fechar um cliente e aí isso prejudica os outros que querem cobrar o valor justo, né? Muitos acabam aviltando também a nossa profissão com... Aí a gente já vem para a parte de propaganda, publicidade, antiética, que acaba prejudicando a imagem do advogado. E lá mesmo, a gente trabalhando agora no Tribunal de Ética, a gente vê muitas atitudes, né, de colegas que acabam denigrindo maculando a profissão. Né? Então, eu vejo que acaba sendo também um movimento dos próprios, muitos colegas, né, da advocacia que precisa se juntar, se unir mais para trazer essa valorização. Concordo. Que essa fala nossa, Lisandra, ela sirva também para uma conscientização. Assim, eu não canso de dizer, não falem mal do seu colega.
não diminua o trabalho do seu colega. Não se preste ao papel de olhar um processo para apontar para aquele potencial cliente o erro do seu colega. Não é assim que nós criamos autoridade. O senso comum que isso gera é, tá vendo? Nenhum advogado presta mesmo. Então, eu digo que nós consolidamos a nossa advocacia quando você se torna um nome. Silvia, e o que eu faço para ser um nome? Não tem fórmula mágica. É o estudo e a capacitação e, obviamente, onde entra o marketing, é você existir na rede. Né? Não adianta você estudar, você ser capacitado, você ter uma excelente formação e você não está ali na prateleira. Mas não é você diminuindo o trabalho do outro colega, não é você falando mal de outro colega, não é assim, não façam isso. Acho que eu posso dizer, Elisane, e falar em seu nome, fica um pedido nosso. Eu sempre digo que as críticas, a gente fala, nossa, olha só, essa petição não está bacana, poxa, eu teria ter feito de outro jeito, mas eu não vou falar isso para o cliente. Isso não é a forma que eu conquisto aquele cliente. Como eu disse, a gente conquista o cliente hoje apresentando estratégia. Porque hoje, Elisane, talvez aconteça com todo mundo, lá no escritório, quantas vezes os clientes querem trazer coisas prontas, tá? Uhum. Há umas semanas eu atendi o Hoje cliente... é muito fácil, você vai num chat GPT, você constrói... ele trouxe uma petição inicial pronta. Só ele trouxe uma inicial pronta, já na primeira consulta. Só que quando eu fui olhar, eu falei, olha só, mas o que você tem que fazer não é isso. O que você tem que fazer no seu caso é isso, isso, isso. Então, onde eu digo, as pessoas falam, a inteligência artificial vai te substituir. Não, ela é meu estagiário. A IA tem sido o nosso estagiário no escritório para otimizar tarefas. Mas a ética e a estratégia só nós temos, porque a IA não tem ética e a IA não tem estratégia. Então, eu posso dizer que fica aqui o nosso pedido. Quando você estiver atendendo um cliente que der aquela vontade de falar, nossa, mas isso não está bem feito, essa petição não está boa, essa estratégia, não fale isso. Não é assim que nós conquistamos uma carteira de bons clientes. Uhum. E Silvia, me conta um pouco mais sobre a Silvia advogada. Como é que você conseguiu construir essa carreira sólida, essa carreira de sucesso, esse nome forte, né, Silvia Drummond? Eu não sei dizer se eu começar lá atrás foi bom ou ruim, porque, obviamente, quando eu comecei, não tinha marketing, não tinha Instagram. Aliás, não tinha nem Google, tá, gente? Só para vocês situarem. Não tinha nada disso. Então, era muito o nome mesmo, a construção do nome. Era outra época. Era outra época. Mas eu posso falar de hoje, porque não adianta a gente ficar... Porque no meu tempo, a gente tem que se manter hoje. Eu vejo muito advogado que construiu um nome lá atrás... Hoje você fala o nome e acabou, ninguém nem sabe. A nova geração, vamos dizer assim, não sabe nem quem é aquela pessoa. Então, eu posso falar o do hoje, né? Como a gente se mantém hoje. Gente, é preciso estar na rede, isso é fato. Você precisa estar no YouTube, você precisa estar no Instagram, você precisa ter artigos publicados. Muita gente, Elisandra, não entende o fato das nossas funções na OAB elas não serem remuneradas. Né? Como a Elisandra colocou aqui, eu sou vice-presidente da OAB, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, ainda faço parte de duas comissões, da Comissão de Processo Civil e da Comissão de Apoio ao STJ. E muita gente pergunta, quanto que você ganha? Eu sou bem clara, disse que era para eu ser clara. As pessoas me perguntam isso. Quanto que você ganha para ser vice-presidente? Quanto você ganha? As nossas funções não são remuneradas. Nossa, como assim? Fala a verdade, tem alguma coisa. Essas funções, elas nos dão autoridade. E é uma forma de nós nos mantermos aonde? Na prateleira e na rede. Uhum. Você olha lá, poxa, eu estou vendo essa advogada aqui que é presidente do Tribunal de Ética no Rio de Janeiro. Eu acho que eu vou contratar essa advogada. Sim, ela isso é normal, passa tá, uma gente? credibilidade isso é legítimo, maior, né? porque isso passa uma credibilidade. Então, acho que, acima de tudo, o que a gente precisa construir, entre outras questões, é uma credibilidade. É o cliente sentar na sua frente e ele encontrar, quando ele está com você, quando eu digo na frente, seja no virtual ou presencial, mas ele encontrar aquilo que ele viu na rede. Porque isso é outro problema hoje. Sim. O vídeo da rede é uma coisa. No momento que o cliente tem contato, ele, poxa, mas não é aquilo. E aí que você tem que trabalhar. E isso vai solidificando o seu nome. Hoje em dia. Sim. Muita gente passa nas redes sociais que é expert, que é especialista. Isso. A gente vive uma era dos cursinhos digitais. Você que é Sim. professora Sim. de processo civil, né, que sempre deu aula, e hoje você
se depara com isso. A pessoa faz um cursinho ali online e, de repente, é especialista, né, em LGPD, é especialista em compliance, e aí se coloca ali muito bem no marketing, porque marketing, pessoa que se comunica bem, que sabe fazer um bom marketing, vende. Isso é fato. Vende. E aí vende que é especialista em alguma coisa. Quando o cliente contrata, ele vê depois que a realidade é outra. É por isso, Lisandra, que e agora eu vou falar não só para o público de advogado, mas quem, de repente, quer entender um pouco de tudo isso antes de contratar um advogado, é por isso que a primeira consulta ela é tão importante. Muitos clientes resistem a essa primeira consulta. Ah, mas eu vou pagar por uma primeira consulta? Sim, porque é 1 hora de tempo daquele profissional. E vocês podem ter certeza que um bom profissional vai te cobrar a consulta. Só que é um termômetro, tá? E nessa primeira hora, você já consegue entender. Aquela pessoa que eu vou contratar é realmente aquilo que eu estou vendo na rede? Porque a gente acaba percebendo, a gente tem essa sensibilidade. Ah, mas eu sou leigo, eu não vou saber. Vai saber, você vai entender. Então, não vá direto para fechar um contrato com um profissional sem você entender primeiro quem é efetivamente esse profissional. E hoje também isso que a gente está vivendo, já falando aqui até sobre ética, sobre posicionamento em tempos de exposição, a gente tem de um lado, né, advogados que estão se expondo. Eu digo assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar até nas palestras que eu dou, que é o silêncio dos bons, né, acaba dando palco para os maus. Então, eu escuto muitos advogados bons, advogados experientes, que hoje sentem-se incomodados porque vem uma leva de advogados não tão competentes assim, não tão qualificados assim, mas que estão ali no digital, né, fazendo marketing, acabando atraindo mais visibilidade. Então, como que você vê isso? A gente vê mais os advogados tradicionais, né, vamos dizer aí da nossa geração, que ainda sentem uma grande dificuldade com essa exposição que hoje em dia acaba sendo necessária, como você mesmo falou. Você tem que estar em alguma rede, seja no LinkedIn, trabalhando ali a sua marca pessoal, seja no YouTube, seja aqui, como a gente está fazendo, você tem um programa de entrevista, de podcast, seja no Instagram, você precisa escolher um canal onde o seu cliente vai estar, para você se relacionar melhor com ele e ele te conhecer. Mas a gente eu vejo muito isso, né, nas minhas consultorias dos clientes que eu atendo, que são mais advogados mais antigos, que eles têm muita resistência ainda. E muitos ainda falam assim para mim: ah, Lisandra, eu não acredito o cliente que vem pela rede social. Você acha que um cliente sério vai querer contratar advogado que vê na rede social? Eu falo, vai. Vai, porque hoje a rede social é a vitrine. Sim. E aí, depois não reclama que tem um que tá ali, que você conhece, você sabe que não é tão bom quanto você, mas que hoje está ali se expondo bem e está atraindo aquele cliente que você não está atraindo, porque você não está na rede social. Então, assim, como é que você vê isso? Os nossos colegas mais antigos, mais velhos, que não conseguem. Lisandra, eu acho que a gente veio passando por etapas, né? Teve gente que lá atrás resistiu ao uso de um computador. E talvez muitos hoje não enxerguem isso. Teve uma geração que ela ficou excluída porque ela se recusou a aprender a mexer num computador. E a justiça vai e implanta um processo eletrônico. Então, nós temos que aprender a mexer com um processo eletrônico. E aí, o marketing jurídico, claro que observado, o provimento 205 do Conselho Federal, com as suas restrições, ele começa a ser implementado. Aí tem um profissional que resiste a isso. A inteligência artificial vem, tem gente que diz, eu não quero saber de inteligência artificial. A gente precisa entender que nós temos, em todas as profissões, que acompanhar a evolução social. Porque se você não acompanha a evolução social, você pode ser um advogado brilhante, com um currículo maravilhoso, com uma vasta experiência, mas naturalmente o seu nome será esquecido. E aquele que está lá sendo, de alguma forma, a imagem dele sendo massificada, né? E ele veio se adaptando, ele vai acabar ocupando espaço. Isso é um fato que eu enxergo hoje, assim, para mim, muito claro. Nós precisamos quebrar a resistência, claro, com postura, com ética. Talvez quem resiste a isso só olhe o que é ruim. Pode falar o que eu penso mesmo? Pode. Claro, é para você falar. Eu não vou fazer dancinha no TikTok, né? Eu não vou fazer dancinha no Instagram.
Eu não vou trazer informaçãozinha fazendo gracinha. Mas você precisa levar conteúdo. Você precisa apontar as dores que você vive, porque isso faz com que as pessoas entendam que nós estamos passando por tudo aquilo que elas estão passando também. E isso dá credibilidade, sim, à minha advocacia. É a forma como eu enxergo. Você construiu um escritório de advocacia, você tem nome, você construiu uma advocacia sólida, você é conhecida na sua área, você é reconhecida pela Advocacia Nacional. Hoje você é vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro. E como que você construiu, né, essa carteira de clientes? Hoje, eu sei que você começou um trabalho também nas redes sociais, você hoje está se adaptando, está fazendo seu marketing. Como vice-presidente, você vai aos eventos, está muito junto com a advocacia jovem. Então, me conta um pouco dessa tua trajetória, desde da Silvia, que começou a advocacia lá atrás, quando era um outro tipo de marketing, e que eu acho que era até mais difícil. Porque você não tinha exposição. Então, como que você prospectava cliente? Sim. Quando eu resolvi fazer direito, só rapidamente, porque eu digo que tem gente que começa a falar, porque aí, quando eu era criança, eu falo, caramba, essa história não vai acabar nunca, né? Mas, assim, sendo objetiva, eu queria muito fazer educação física. E minha mãe não deixou, falou, não, tu vai fazer direito. Antigamente não tinha esse negócio de, eu vou escolher fazer teste, vai fazer direito, e acabou o assunto. E aí eu fui fazer o direito, mas o que eu tinha muito na minha cabeça é assim, como eu vou ter oportunidade? Como eu vou ter espaço? Meu pai não era advogado, trabalhava no IBGE, minha mãe dona de casa, ninguém na família vinculado a isso. Fui fazer por obediência, mas não porque eu olhasse e visse ali uma possibilidade de trabalho. E aqui eu posso trazer o primeiro pilar da nossa profissão, o estudo. Isso não mudou. Falamos aqui de evolução, né? Não tinha Google, passou a ter Google, não tinha computador, passou a ter computador, IA, não sei das coisas. O estudo ele não muda nada. Isso é um ponto hoje. Hoje eu vejo que o estudo está cada vez mais sendo deixado de lado, então acho que esse é o ponto. É onde entra a alta tecnologia, mas pouco estudo. E aí o cliente, ele vê um profissional na rede que quando ele tem o primeiro contato, ele diz, gente, mas peraí, não é bem isso que eu vi lá na rede. Então, o estudo não vai mudar. E foi ali na sala de aula da faculdade que o professor falou quer fazer um estágio no meu escritório? Eu falei, porque eu ainda era tímida, tá, gente? Eu fazer estágio... Você era tímida? Eu era tímida, mas muita coisa. Não era pouco, não. E vai lá. E assim, eu comecei a fazer o estágio. Hoje eu entendo por quê. Certamente aquele professor olhava, era daquela que anotava. Gente, CDF, anotar... CDF, na época anotar, era CDF, né? Anotar não era antigamente, não, né? Era anotar. caderno. E esse estágio se transformou no meu primeiro emprego. Ali, obviamente, eu continuei, porque eu percebi naquela equipe, e não é porque eu dou aula de processo civil, não, Lisandra, eu percebi que ninguém sabia processo. Então, eu comecei a controlar os prazos. Mas na época você já sabia bem processo? Comecei a perceber que era o que eu precisava estudar. Eu via todo mundo brigando por conta de qual o prazo disso, qual o prazo aquilo, a partir de como. Então, eu falei, peraí, eu vou começar a estudar isso. E comecei a controlar prazo, comecei a fazer coisas de recursos, comecei, conforme eu estudando, a ficar responsável por essa parte processual. E aí o que eu sempre brinco, você manda embora toda a equipe, mas você não tira do escritório quem está fazendo isso aqui. É outra coisa que hoje eu consigo enxergar. E ali eu terminei o estágio, continuei, fiquei um tempo como advogada nesse escritório, até que a partir desse escritório eu comecei a dar aula. A sala de aula naquela época foi minha vitrine. Como não tinha Instagram, não tinha LinkedIn, não tinha nada disso, a vitrine foi a sala de aula. O que muitos advogados antigos era a vitrine. Sim, né? a vitrine. Muitos iam para a vida acadêmica, era sala de aula. Sala de aula, e dali vinham os primeiros clientes, Sim. porque a sala de aula dá muita credibilidade. Muita. Né? Sala de aula, lançamento de livro, Sim. Poder dar palestra, porque daí você, como professor, você acaba sendo chamada, né, para outras instituições. Então, sala de aula era muito importante. E que eu vejo que ainda é, né, Ainda é muito importante, foi assim que aconteceu. Um dos sócios do escritório, cansado de dar aula, falou, você não quer dar aula no meu lugar? Vai lá, resumindo, né? Na verdade, eu fui pelo dinheiro, eu vi quanto que eu vou ganhar dando aula, é isso? Nossa, então no eu início quero... é tudo pelo dinheiro, depois você vai entendendo. E como você colocou, naquela época eu construí o quê? A vitrine. Claro que hoje, só voltando uma coisa lá atrás, que você falou, importante da gente colocar, às vezes um advogado mais antigo pergunta, mas se eu fizer um Instagram, um LinkedIn, o cliente vai vir por isso? Ele vem por duas coisas. Pode ser que ele venha só por isso ele chegou ao seu escritório. Pode ser que alguém tenha indicado para ele 5 advogados.
A amiga da academia indicou uma, o outro indicou outro, o amigo do marido indicou outro. Ele começa a ver quem são aqueles profissionais. Me corrija se eu estou errado, que você entende melhor dessa parte que eu. Aí ele vê, não, essa aqui, poxa, tem um Instagram, tem um escritório, tem isso, escreve artigo, dá aula. Para esse aqui que eu vou. Esse aqui, ele isso pode só até estar na rede, mas eu não estou vendo uma autoridade. Então, vamos juntar? A gente precisa de estudo e a gente precisa construir o quê? Autoridade para você se solidificar. Eu falo que a autoridade ela também precisa ser intencional, né? Como você falou. Não adianta só estar na rede. Tá só na rede, tem muitos que só estão na rede e estão fazendo postagem por postar, achando que isso é marketing. A autoridade que você quer construir, ela precisa ser intencional. Você tem que postar o que você quer que o cliente veja a seu respeito. Então, se você quer trazer mais credibilidade, poste conteúdos que vão se comunicar com o problema que o seu cliente passa no dia a dia, como a gente estava conversando antes de entrar aqui, né? Porque isso se conecta com ele, não só trazer um conteúdo básico, que hoje ele já vai encontrar num chat GPT, num Google, não adianta você trazer um conteúdo básico, isso não funciona mais. Então você tem que trazer problemas, situações que ele passa no dia a dia dele e mostrar a sua expertise ali, como que você conduz, né? Você trazer, se você dá aula, você está em OAB, você que tem cargos dentro da OAB, então você vai trazendo e vai construindo ali, trazendo um pouco de cada, às vezes até um pouco da sua vida pessoal. Sim, você, também. Né, você quer mostrar, você é muito família, né? Você tem também o seu lado espiritualista ali, da sua. Então você vai trazendo aquilo e são elementos que você vai botando em pequenas doses, trazendo mais o lado profissional também, que vai construindo na cabeça do cliente a credibilidade que você quer criar. E aí, voltando um pouquinho, você estava falando da sala de aula, eu também sinto que a sala de aula, que era a forma como antigamente muitos advogados criavam ali a credibilidade dele, era a vitrine para atrair clientes, que eu vejo que até hoje é importante, eu acho que a sala de aula também trazia uma vivência, sabe? Porque para você estudar para dar aula, porque é uma responsabilidade muito grande dar aula. Eu vou dar aula. Então, você é obrigado a estudar, né? E aí você é obrigado a estudar casos práticos, porque os alunos pedem, perguntam. E aí você começa a vivenciar aquilo ali com o aluno. Ou seja, você tem que passar conhecimento, você está estudando cada vez mais para passar conhecimento. Você tem que estar sempre atualizado. E você tem que trazer casos práticos, porque os alunos começam a te perguntar. Então você começa a trazer casos do seu dia a dia, para trazer para a sala de aula. Você começa a ali tentar ajudar o aluno que vai trazendo casos também que ele está vivenciando. Então eu acho que aquilo ali é um laboratório muito incrível, muito grande, né? Só para a gente, né? Hoje eu basicamente dou aula em 3 lugares. Né, natural, que eu já dei aula em muitos lugares. Hoje, realmente, como é que as pessoas falam assim, como é que você consegue conciliar tudo? Tudo é uma questão de organização de agenda. Como é que você organiza isso? Tem hora para cada coisa. Então, eu ainda dou aula na FEMPERJ, na AMPERJ e na EMERJ. Claro que são feitos agendamentos. Por exemplo, o meu agendamento da AMPERJ vai ser em janeiro, vai pegar o período do recesso. O da FEMPERJ também. Então, tudo é uma questão da gente... Quando é que você começou a dar aula na AMPERJ? Eu comecei a dar aula na AMPERJ tem uns 20 e poucos anos. Pode ser que tenha mais, eu já me perdi. Tem muitos anos, muitos anos. Eu vejo, às vezes, pela idade dos promotores de justiça que eu encontro. Acredito que 2001, 2002, mais ou menos, eu comecei a dar aula na AMPERJ. Então foi lá que eu comecei a ouvir falar o seu nome, porque eu fiz a AMPERJ antes. Foi a primeira delas. E aí, como eu ainda estava muito ligada naquele meio de concurso público... Porque eu sigo você há muito tempo. E você começou a dar aula nessas instituições, né? Então, assim que eu me formei, eu fui para a AMPERJ. Eu estudei muito tempo para concurso público. E eu me lembro do seu nome, era muito forte nesse ambiente de concurso público. E assim, é importante a gente dizer, Elisandro, que às vezes quando as pessoas veem assim, mas ela dá aula nas 2 escolas do Ministério Público, eu dou aula na escola de magistratura, alguém deve olhar e dizer, certamente tem alguma coisa por trás. Nessas escolas nós somos avaliados, a cada aula nós somos avaliados. Sim. E a gente precisa dar um resultado realmente, porque lidar com aquele que tem a expectativa de passar em um concurso público, que ele está na sala de aula para isso, eu considero que é muito sério. E isso junta com o ponto que você colocou.
Se saiu o informativo do STJ ontem... Você tem que estar muito atualizado. Eu já tenho que ter lido o informativo que saiu do STJ ontem para dar aula hoje. E isso vai para a minha advocacia. Com certeza. Porque quando o cliente chega lá na frente com Você alguma já tá questão, com um aqui, eu já tenho de cabeça. Inclusive, o STJ decidiu isso. E isso impacta o cliente. Então, onde a gente falou, eu tenho que estar na rede? Tenho. Eu tenho que me utilizar dessas plataformas digitais? Sim. Mas se na primeira consulta eu não impacto o cliente com o conteúdo, e isso eu acho que a advocacia iniciante está pecando demais, uma pouca busca por conteúdo, esse cliente não vai te valorizar. E aí é onde junta a sala de aula com realmente a advocacia. E como você construía uma advocacia, e a gente está falando aqui de exposição, né? Como que você vê essa questão do advogado se expor, né? Qual é o limite prático entre visibilidade e infração ética? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, assim, porque a nossa imagem tem muito valor. A imagem, o nome, é algo que eu percebo que hoje não é tão valorizado. As pessoas não têm um cuidado com o corpo, as pessoas não têm um cuidado com o exibicionismo excessivo. Talvez quando alguém diga assim, Lisandra, será que um cliente vai me consultar, me contratar porque me viu no Instagram? A pergunta é, como você está se colocando no Instagram? Gente, eu vou falar claro, tá? Qual a roupa que você está usando? Não estou falando de roupa clara, de marca, não. A roupa que você coloca transmite autoridade? A forma como você fala num vídeo transmite autoridade? E é onde as pessoas estão perdendo a mão porque há uma busca só por ter curtido e seguidor. Sim, glamour, né? A glamorização e tem que parece diferenciar, que ela tomou uma Lisandra, proporção maior. Exatamente. Quem realmente é sério e busca um cliente na rede ou quem quer só monetizar, porque isso existe também no Instagram, é outro segmento. É o sujeito que roda ali para que ele tenha uma monetização a partir do Instagram e para isso ele finge que ele é um advogado de sucesso. E vamos falar a verdade, a gente não conta para ninguém, é só entre a gente. Contrata carro de luxo para poder gravar, contrata horas em escritório para poder gravar, bota imagem fake atrás da Torre Eiffel para poder gravar. Essa é a realidade do mundo. Mas isso não é só no direito, isso é em todas as profissões. Todas as profissões. Médico, dentista, nutricionista, em todas as profissões. Porque a gente sabe que o dia a dia da advocacia não é um glamour. Não. Você passa mais tempo ali tendo que estudar, tendo que pensar como que você vai resolver o problema do seu cliente, tendo que resolver pepinos internos do escritório, tendo que atender o seu cliente. Então, não é só ali aquele glamour, aquela advocacia bonita, aquele escritório luxuoso, como a gente vê aí uma turma fazendo, né? Querendo mostrar só, olha o carro que eu tenho, olha tudo que eu tenho. Eu praticamente não trabalho mais e eu tô milionário. Não tem isso, gente. Olha só, hoje antes de vir para cá, eu já atendi um cliente online, eu já estava no telefone com uma determinada vara na Barra da Tijuca para resolver uma coisa muito urgente. Eu já fiz um balcão virtual. Aí as pessoas olham e falam, nossa, você faz isso. Gente, tem que fazer. Primeiro tem que fazer para a gente poder entender. Segundo, tem que fazer porque quando eu dou um retorno ao cliente, nem sempre esse retorno é positivo, mas ele vê que eu estou cuidando do problema dele. E segundo, um outro ponto que você trouxe, que você disse assim, e nós concordamos nisso, o brasileiro não valoriza produto, valoriza serviço, então ele não valoriza o nosso serviço. Silvia, como você faz esses anos todos para que ele consiga dar alguma valorização? Eu sei que muito advogado não gosta de fazer o que eu vou falar, o que nós fazemos lá no escritório. Mas a gente manda petição inicial, a gente manda contestação. Eu anoto no sistema de controle do escritório, por exemplo, que hoje eu já fiquei tanto tempo com a funcionária da vara tal. Quando ele recebe o relatório, tudo aquilo que nós fizemos foi anotado no sistema, ele vai receber. É uma forma que nós criamos dessa pessoa, de alguma maneira, tentar valorizar o trabalho. Silvia, mas aí quando ele recebe a petição, a contestação, ou a réplica, ou o que seja, ele não quer ficar discutindo com você? Não, porque nós temos uma cláusula no contrato que diz que a estratégia é definida pelo escritório contratado. A estratégia é minha. Eu entrego a ele fala, depois. Conversei com outro advogado. Isso, e o advogado então, meu filho, falou... então você vai lá com outro advogado. Porque eu estou te mandando a peça para você ver o trabalho
que eu fiz. E aí os clientes já habituaram e não ficam discutindo. Mas eu penso, Lisandro, que a maneira de tornar palpável o nosso trabalho para esse cliente. Ele não pode dizer que eu não tenho contato com o meu advogado, eu não falei, eu não sei o que está acontecendo. Como manter o cliente fidelizado? Eu acho que é com isso aqui. Dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. Eu preciso ligar, eu preciso falar. Você mantém o contato ali com seus clientes? O que eu faço, ele tem acesso a você? O que eu faço só, e aí fica aqui, né, para quem estiver nos assistindo, não dá para ficar brincando de gato e rato. Então, por exemplo, agora, nesse momento, pode ser que tenha um cliente querendo falar comigo. Se ele não tem um retorno, ele vai ficar muito satisfeito. Mas se a minha secretária responde e diz, nesse momento, a doutora Silvia não pode, mas ela pode te ligar amanhã às 10 horas? Ok, tranquilo. Então, o que a gente faz são agendamentos para as ligações. Eu não gosto de termo em inglês, não, tá, gente? A gente fala um call. Vamos agendar um call. Então, é a forma que nós encontramos ao escritório. Por exemplo, sexta-feira de manhã é um dia que normalmente eu faço várias ligações. Claro que o que eu falo para essas pessoas é que não são ligações rápidas, não dá para ficar 40 minutos batendo papo. E é uma maneira, uma das formas de fidelização. Uhum. Hoje em dia é mais difícil você manter aquele cliente fidelizado, Sim. né? Porque ele não está satisfeito, ele troca. Sim, mas é o cliente fidelizado que traz outro cliente. Que traz outro cliente. Aí esse outro cliente teve indicação de 5 advogados, mas ele vai te procurar lá no Instagram, ele vai procurar o site do teu escritório, e aí se ele gosta do que ele vê, ele contrata. Se ele procura e ele não acha nada, ele acha esquisito. Pode ser um advogado super renomado, com anos de experiência, com uma carreira sólida, mas ele não achou nada daquela pessoa ali. Deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta que eu quero te fazer, que é sobre, a gente está falando aqui sobre valorização, desvalorização da advocacia. Como que você entende, né? A gente está falando aqui sobre desvalorização da advocacia e como que o advogado deve enfrentar hoje, né? Tanto o advogado autônomo, escritório de advocacia, porque a gente tem aí uma alta competitividade. Então, como manter a postura firme e ética diante de clientes que querem pagar cada vez menos. Que vêm até você e falam assim, nossa, mas você não vai me cobrar só no final? Nossa, mas você vai me cobrar para falar comigo? Vai me cobrar uma consulta? Ou eu fui em outro escritório e me cobrou bem menos. Hoje o primeiro ponto é o desejo de não pagar consulta, o dizer que eu procurei um outro advogado que não cobra consulta, ou eu procurei um advogado que deduz aquele tempo ali da consulta dos honorários. É onde a gente precisa entender, Elisandra, que prestamos um serviço, mas você tem que se construir como um produto. Então, hoje lá no escritório, nós estabelecemos regras, porque o grande problema, um dos problemas da advocacia é ela não se cuidar como empresa. Então, o jovem advogado, ele faz curso de oratória, curso de precificação, curso de contrato, curso de marca, curso de um monte de coisa. E aí ele recebe lá o primeiro cliente dele. Quando ele recebe o primeiro cliente dele, esse cliente já não quer pagar, já quer que ele contrate para receber só no êxito. Como ele está ansioso pelo primeiro cliente, ele já aceitou esse aqui. Aí vem um outro cliente que te pressiona, por exemplo, a juntar uma procuração num processo, mas ainda nem assinou o seu contrato. No meio de tudo isso aqui, vem a sogra do seu irmão, que quer que você faça uma ação de usucapião de graça, e o primo do seu vizinho, que quer também que você faça um inventário para receber só quando acabar. Você já tem aqui, sei lá, 5, 6 ações judiciais, e você não está conseguindo cuidar direito disso aqui, porque essas pessoas não entenderam regra, elas estão te abordando a todo momento, durante todo o horário, inclusive final de semana, e a sua advocacia ela está toda o quê? Desorganizada. Então, a gente, como toda empresa, tem um padrão, né? Se eu quero, sei lá, comprar um pão de queijo, eu vou no caixa, eu pago o pão de queijo, depois eu entrego a nota, o funcionário pega a nota, ele me dá o pão de queijo. Nós temos que colocar esse padrão na advocacia. Perfeito. Eu atendo o cliente, tomo uma consulta, ele paga a consulta, ele recebe uma proposta, ele dá ok na proposta, ele assina um contrato. Gente, não queima essa etapa. Porque se você queimar essa etapa, você nunca vai construir uma advocacia sólida como empresa. E aí vai dizer, eu não tenho férias, eu não tenho 13º,
então não tem estabilidade, eu quero fazer concurso público. Mas será que a responsabilidade não está na forma como esse advogado está lidando com os clientes? Uma coisa que eu também vejo, escuto quando eu vou atender alguns escritórios, é a cabeça ainda do sócio, que é uma cabeça ainda muito voltada a como era feita a advocacia antes, aqui no escritório qualquer cliente é cliente. A gente não perde cliente. Qualquer cliente é cliente para a gente. E eu não posso cobrar muito caro. Porque se eu cobrar muito caro, às vezes eu vou perder o cliente. Porque ele quer qualquer cliente, né? Então, ele cobra de acordo com a cara do cliente. E aí, depois, no final, a gente vê mais para frente e reajusta o contrato. O que você pensa dessa prática? É o que eu acho que é um pouco o que eu falei aqui, né? A gente, quando entra para comprar um pão de queijo, tem uma regra. O pão de queijo custa tanto, não importa quem está comprando o pão de queijo, e a regra é aquela ali. A mesma coisa é a advocacia. Você vai chegar lá no escritório, quanto nós cobramos por uma ação de guarda? É X, porque eu mensuro o trabalho. Claro que é onde conhecer o processo me dá essa segurança para precificar mais fácil. Aliás, eu acho, Lisandra, que todo advogado do contencioso ele tem que saber processo. Até quem mexe com contrato tem que saber processo para elaborar um contrato com cláusulas ali. Para evitar justamente exatamente. o litígio. Então, assim, a gente tem que ter padrão, inclusive, de preço. E aí o cliente se adequa, Clarice, você está brincando, mas não pode ser assim. A realidade está muito triste. Crie padrões para que você possa estruturar a sua advocacia. Senão, eu volto a dizer, comecei a advogar, não deu certo, vou tentar concurso público. Será que não deu certo ou será que você não estruturou a sua advocacia da forma correta? Eu penso que não é você que tem que buscar se encaixar no bolso do cliente, né? Sim. Ele que tem que se adequar ao seu escritório. Sim. E se aquele cliente não consegue se adequar, ele não é cliente para você. Então, aquela mentalidade que qualquer cliente é cliente aqui do escritório, a gente não perde clientes, é uma mentalidade que acaba sendo um tiro, né? Um tiro na cabeça, porque você vai querer pegar qualquer cliente, e às vezes não é o cliente para o seu escritório, aí, não Lisandra, é o cliente que vai valorizar a sua advocacia. E a pergunta que eu sempre faço, será que é melhor você ter 15 clientes ou você ter 5 clientes que você consegue, sexta-feira, falar com eles, mandar um relatório do processo? Porque esses 5 que você cuida ali de forma bem próxima do cliente, de forma bem personalizada, certamente ele vai trazer mais 5 bons clientes. Será que esses 15 que você colocou para dentro de qualquer forma, quem vai vir para o seu escritório? E é isso que a gente precisa determinar. E acaba sendo muito caro, né? Você aceitar qualquer cliente te pagando qualquer coisa e você se vê, como você falou muitas vezes, com o seu dia lotado de coisas para resolver. Você está ali com a sua carteira cheia de clientes e processos que te ligam a qualquer hora do dia, às vezes até final de semana. Sim. Mas quando você vai olhar no final do mês, no final das contas, você não está sendo pago para praticamente nada. Nada. E aí você começa a gerar uma desmotivação, você não atende aqueles clientes bons. Quer dizer, você não atende aqueles clientes bem. Sim. E aí você acaba, na verdade, trazendo uma má reputação para o seu nome, porque você não fez um bom trabalho. E ninguém faz um bom trabalho quando não está sendo pago, remunerado. Porque você desmotiva. Você falou uma coisa muito importante que as pessoas têm dificuldade de falar, né? De remuneração. Gente, todo profissional espera uma boa remuneração. E isso é super legítimo. Nós nos motivamos com uma boa remuneração. Quando eu sei que é um cliente que está disposto a me remunerar no justo, eu entendo que ele consegue compreender o tipo de trabalho que também eu vou prestar para ele. Isso é normal. Mas eu volto àquela questão social da advocacia, de achar que a gente tem que trabalhar de graça, que eu vou fazer justiça. Quando eu percebo que para aquele cliente o custo do processo vai ficar alto e pode vir uma dificuldade quanto a pagamento de perícia, despesa, etc. e tal. É uma pessoa que eu sinto que tem mais dificuldade, fez um esforço. Gente, não tem problema, com muito amor, a gente busca a Defensoria Pública. Eles fazem um bom trabalho, eles vão dar um bom atendimento. Eles não vão dar o atendimento, talvez, personalizado, que um cliente que tem uma capacidade financeira melhor gosta de ter. Mas você concorda, Lisandra? Tem essa dificuldade também aqui na advocacia. Claro que não é o tom, vai para a Defensoria Pública. Não é nesse sentido. Eu oriento mesmo. Gente, você sabia
que eles fizeram concurso, eles passaram em concurso. Existem defensores maravilhosos que vão te dar um excelente atendimento, às vezes melhor do que um advogado que não está capacitado. É uma realidade que nós vivemos. Sim. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta para fazer para você, para a gente já indo aqui para o final, que é sobre o futuro. O futuro da advocacia. Como você acredita, né, que você aí no seu papel, não só como advogada, mas como vice-presidente daqui da OAB do Rio de Janeiro, como que você vê, né, o futuro da advocacia, unindo a jovem advocacia? Você está muito junto com a jovem advocacia e você também convive muito com os advogados, né, mais tradicionais. Sim. Como que você vê o futuro da advocacia e essa mistura de gerações? Eu acho que a gente caminhar com uma advocacia tradicional, porque eles têm muito a agregar, e, ao mesmo tempo, a gente caminhar com a jovem advocacia para estar mais próxima das novas tecnologias, eu acho fundamental. Eu sempre brinco e digo que eu resisto um pouco a quem diz assim, porque no meu tempo era assim, ok, no nosso tempo pode ser assim, mas hoje o tempo mudou e precisamos adaptar. E a jovem, ela acaba nos dando essa adaptação. Por outro lado, eu acho que caminhar próximo deles nos permite passar uma realidade, no sentido de que advogado você quer ser. Cuidado, esse advogado aí, ele só quer monetizar na rede social, ele não é advogado de verdade. Silvia, como é que eu descubro isso? Porque ele não dá solução para nenhum problema. Ele só vende imagens, ele só... Então, eu acho que é uma conjugação de tudo isso aqui, sabe, Lisandra? Ao mesmo tempo, poder dar força para que algumas mulheres se atirem mais a cargos de poder, acho que isso também é fundamental. Você vê quantas mulheres elas participam dos concursos públicos. Sim. E hoje a grande maioria na Defensoria Pública, no Ministério Público, na magistratura, mas poucas mulheres se atiram aos cargos de poder. Porque fazer parte da política é algo que não é fácil, não. Até porque, no geral, assim, nem todas, mas no geral temos família, pais para cuidar, filhos para administrar e casa para ajeitar. E hoje eu vejo uma mulher, muitas vezes, muito sobrecarregada dessa coisa de, em algum momento, todo mundo quis ser Mulher Maravilha. E hoje a mulher tem uma dificuldade de chegar e dizer, isso aí hoje eu não vou fazer porque eu não aguento, isso aqui eu não consigo, não vou administrar, isso aqui eu tentei e dei errado, sim. Gente, dar errado é normal, tá? Mas a gente bota uma carga na uma gente carga muito grande, dá conta de entendendo tudo. o que eu quero dizer? Tudo eu tenho que dar conta e tudo eu tenho que dar conta bem. Gente, não tem problema porque hoje dizer... a mulher está no mercado de trabalho de igual para igual com o homem, mas ela também tem outras responsabilidades, né? Dentro de casa, sei lá, como se mãe, o filho como esposa. não fez o trabalho de casa, sem querer, a mulher já toma aquilo como a culpa dela. Se a louça ficou sem lavar, a responsabilidade é dela. Se a empregada faltou, quem tem que ver por que a empregada faltou é ela. Gente, tira esse peso, para com essa coisa de querer ser 100% a melhor. Em determinado momento é que eu digo, a gente quis ser Mulher Maravilha para provar, e ninguém precisa provar nada não, gente. Simplesmente conduz, claro, com excelência aquilo que dá, e aquilo que não dá, você vai dizer, olha, isso aqui não dá não, tá? Hoje o filho, sei lá, não fez o trabalho de casa, e não fez. É responsabilidade do pai, da mãe, ou quem cuida dos pais, tem coisas que a gente vai conseguir administrar com os nossos pais, tem coisas que nós não vamos conseguir, e amém, eu não vejo problema nenhum dizer, ó, isso aqui eu não dou conta, isso aqui não vai dar. E eu vejo a mulher tendo uma dificuldade muito grande hoje, de dizer, não, isso aqui não dá não, porque isso aqui eu não vou dar conta, isso aqui eu errei mesmo, isso aqui eu não sou boa não, isso aqui eu sou, mas isso aqui, ó, isso aí nem me pede, porque não é meu talento, porque ela quer mostrar que ela pode tudo em todos os setores. Perfeito. E já para a gente encaminhar aqui para o final, nossa, tão bom aqui esse bate-papo, né? Que a gente não quer terminar bom, né? nunca, né? É verdade. Tem muita coisa ainda para a gente falar, e desenvolver, e debater. Né? Mas eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem final para a advocacia, para os advogados. Dê sua mensagem final, assim, como que você vê o futuro da advocacia? Eu de verdade sonho mesmo, assim, com uma advocacia valorizada, com
com uma advocacia que possa ser bem atendida pelo Poder Judiciário, com uma advocacia que seja respeitada socialmente, porque não é porque eu sou advogada, não. Eu acho a profissão linda, é linda. É uma missão. É uma missão, nós conhecemos a lei, nós conhecemos os nossos direitos, isso nos dá cidadania, então o direito ele é belo, e nós precisamos voltar, talvez, a esse primeiro amor, e isso depende do próprio advogado, da própria advogada, de cada um de nós. A gente voltar a esse primeiro amor pela profissão e fazer isso com zelo, de forma inspiradora, com educação. Às vezes muito advogado fala assim, mas eu respondi grosseiramente porque eu fui mal atendido. Não, você tem que ser o exemplo, não importa o que o outro faz. A gente vive numa sociedade, Lisandra, que quer muito a justiça para o outro, que é a régua para o outro, a ética é para o outro, quando não consegue entender que tem que começar por mim. Eu tenho que ser o modelo da ética, eu tenho que ser o modelo da régua elevada, eu que tenho que ser o modelo da educação, não importa o que o outro fez, mas é uma noção social que nós não temos, e eu gostaria de deixar essa mensagem, que possamos mais, cada um, cuidar das nossas atividades, das nossas expectativas, das nossas posturas, porque certamente isso irá inspirar a sociedade como um todo. Perfeito, mas aí você acha que isso aí também poderia ser um papel mais institucional? Como é que a OAB pode agir mais institucionalmente para trazer novamente esse corporativismo, esse amor que parece que está um pouco perdido dentro da classe, né? E acho que eu mantenho a mesma fala. Eu vejo muitas vezes advogados nas páginas da ordem, ou as nossas, que de alguma maneira exercemos funções na ordem, com comentários assim absurdos, comentários sem postura, muitas vezes escrevendo até palavrão. E aí, como é que eles esperam de uma instituição sem enxergar que todos nós somos a advocacia? Então, no que eu mudo a minha conduta individualmente, isso reflete na instituição. Sim, sim. Então, eu digo que eu pisei na ordem dos advogados, eu pisei naquela instituição, e não só eu. Junto de mim vem um grupo, né? Você faz parte desse grupo, vieram pessoas, e alguns até que não faziam parte do sistema OAB, e foram para lá, e a gente está para fazer a diferença, a gente está para mostrar que a advocacia pode sim ser essa profissão valorizada. Perfeito. Maravilhoso. E assim a gente encerra nosso primeiro episódio aqui do Conversa com a Lisandra Tomé com Silvia Drummond. Muito obrigada pela sua participação hoje, minha querida. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui de várias coisas, né? De vários temas. E é isso, gente. Até o próximo episódio.